Como se eu não soubesse dançar, como se o que eu fizesse eu coloco uma roupa pequena, boto um salto e me esfrego no chão. Sim. Vai se esfregar no chão, então, da maneira que eu me esfrego. Galera, bem-vindos ao Femi Fala. Meu nome é Carolina Navarro. Para quem não me conhece, eu sou fundadora do Femi Experience, que é um projeto voltado para mulheres em que a gente trabalha dança, autoestima, entre outros assuntos super relacionados à feminilidade. E tô aqui hoje dando início a esse novo projeto chamado Femi Fala, que é um novo espaço de conexão entre a gente, pra gente conversar e trazer as nossas experiências em comum, pra gente trocar ideia. Afinal, nenhuma experiência é única e eu acho e acredito que quando a gente conversa, não só a gente troca, assim, experiências e se conecta mais uns com os outros, como a gente pode se sentir também acolhido, né? O nosso lema no Femi Experience é Making Her Story, que, pra quem não conhece, Her Story é history, só que com o her no início, né? E é um conceito criado por algumas historiadoras ali a partir do final dos anos 80, que nada mais é do que a história do ponto de vista delas. Então, hoje eu tô aqui dando início a esse novo projeto, em que eu vou convidar muitas mulheres muito especiais para estarem aqui conversando com a gente sobre as suas experiências de vida pessoal, sobre as suas experiências de carreira. E como a gente aqui no Femi Experience trabalha com arte, a gente vai falar muito também sobre a vida artística. E eu acredito que a vida imita a arte imita a vida. Então, quando a gente fala sobre arte, a gente está falando de vida e vice-versa. Dança é vida. E vambora! Tô muito animada com esse novo projeto. E para dar início a ele, eu trouxe hoje aqui duas convidadas muito, muito especiais para mim. É a primeira vez que eu tô fazendo algo nesse sentido também. Então, queria que fossem pessoas que fossem especiais na minha vida, pra gente poder ter uma troca o mais natural possível, espontânea. E é isso, espero que vocês curtam. Então vou apresentar aqui pra vocês agora ela, nossa grandiosa, 24 anos de bagagem, muita experiência, 2 anos e meio morando agora em São Paulo, natural do Rio de Janeiro, Rafaela Custódio! Oi, gente! Amiga, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E agora vou apresentar pra vocês ela também, uma mulher muito feroz, como estávamos dizendo aqui, 26 aninhos de bagagem nas costas, também natural do Rio de Janeiro, mas morando em São Paulo há 1 ano e alguns mesezinhos, Júlia Vale! Amiga, obrigada pelo convite também. Muito feliz de estar aqui nesse projeto novo, ao lado, enfim, da Rafa também, duas das minhas melhores amigas. Vai ser tudo, a gente tem muita coisa pra falar. E é isso, gente, a gente Vambora. tem muita coisa pra falar. Já falei aqui que podemos fofocar, não tanto, mas podemos fofocar, levemente à vontade. Então vamos lá! O nosso tema de hoje é o que vem junto da vida dos sonhos, o que acompanha a nossa vida dos sonhos. E a gente sabe que é muita coisa, né, gente? Na verdade, hoje aqui a gente vai falar sobre desafios, conquistas, renúncias e tudo mais que a gente quiser falar. Sim. E eu queria, então, começar, né, conversando com vocês, pedir um pouquinho para vocês se apresentarem e falarem por que vocês escolheram a dança, assim. Ou por que vocês foram escolhidas, o que vocês preferirem dizer. Começar com os mais novos, né? Pode começar. Gente, então, porque eu escolhi, né? Gente, eu vou me apresentar também, né? Me apresentei. Prazer, meu nome é Rafa Custódio, tenho 24 anos, sou de Caxias, mas atualmente estou morando em São Paulo. Quase 3 anos, né? Muitas coisas acontecendo. Trabalho com dança já vai fazer 10 anos. E eu acho que é isso, acho que a dança é uma arte que também nos escolhe, né? É ela que nos abraça. A gente começa amando uma coisa que a gente nem sabe. E chega nesse lugar e fala, epa, tô aqui. E agora? Mas é um lugar onde a gente não consegue, de fato, sair. Porque a gente, de fato, é artista, né? Então, é um lugar que a gente não se vê longe. Por mais que a gente, às vezes, fale assim, não quero mais.
A gente tá lá, a gente tá amando, tá sofrendo, mas tá amando porque a gente ama fazer isso. E a dança pra mim é isso, a dança pra mim é tudo, a dança pra mim é vida também, é onde também é o meu sustento. Então é um lugar onde a gente tá amando, é um sonho, mas também é um trabalho. Então você conseguir dividir a razão com a emoção o tempo todo também. Mas graças a Deus eu sou muito feliz por estar trabalhando com isso. Tudo, amiga. É isso aí. Não, e o que foi que você falou? A gente ama, só que se torna um trabalho e a gente precisa diferenciar mesmo. Porque são duas coisas bem diferentes, na verdade. Você fazer por amor e quando aquilo se torna o seu sustento, né? Exatamente. E é isso, a gente ama muito, mas a gente não pode fazer só por amor. A gente precisa, muitas vezes, deixar isso de lado, né? Pra gente pensar que é isso. Sim. Aquilo é o nosso ganha-pão. Isso é verdade. Então, assim, querendo ou não, tem que estar ali fazendo. Exatamente. Essa diferença, né? E você, Juju? Fala com a gente. Oi, gente. Meu nome é Júlia Vale, tenho 26 anos. Sou aqui do Rio de Janeiro também. Mas moro em São Paulo tem 1 ano e 1 mês. Com ela, inclusive. Moramos juntas. A gente mora juntas. Que coincidência. Enfim, falar um pouquinho sobre mim, né? Sempre morei aqui no Rio. Comecei a dançar muito pequenininha por conta da minha mãe, da minha família. Minha família veio toda da arte. Então, eu sempre tive esse privilégio de ter um incentivo dentro de casa para seguir a arte, o que é difícil, né? A maioria das famílias, às vezes, não querem que a gente siga o meio artístico porque ele é muito difícil. Sim. Eu, graças a Deus, tive esse privilégio dentro da minha casa. Sempre fui incentivada. Pelo contrário, eu não queria seguir com arte porque eu sabia o quão difícil era. E a minha mãe sempre falou pra mim, você vai ser bailarina sim, você vai ser artista sim, não tem pra onde você correr. E eu ficava assim, ai mãe, não quero, é muito difícil e tudo mais. E hoje em dia... Tô aqui fazendo exatamente o que a minha mãe faz desde de nova. E é muito o que a Rafa falou, assim, é a maior paixão da minha vida também. Mas a partir do momento que se torna o seu trabalho, são muitas camadas ali que se criam, né? Sim. E coisas que a gente precisa diferenciar. Mas enfim, acho que é isso, assim. Já aproveitando, pegando esse gancho que a gente tá aqui falando, né? De que a gente escolhe, mas ao mesmo tempo, eu acho que todos nós, a gente acredita que a gente é escolhida, né? Muito mais do que escolher. Porque eu acho que, assim, vivendo de arte no Brasil, em vários lugares do mundo, é sempre muito difícil. Normalmente, entretenimento, assim, arte, é a primeira coisa que a galera deixa de lado quando tá precisando... sobreviver, né? Sim. Dão mais valor, assim, à comida, né? Essas coisas assim. Ok, justo. Então, a gente sabe que é um caminho que não é fácil. A dança, querendo ou não, a gente tem um período menor, né? De vida útil também, por fazer uso do nosso corpo. Então, sim, enfim, aproveitando esse gancho já das dificuldades de ser escolhido pela arte, tem algum momento na vida de vocês em que vocês... consigam lembrar, assim, que foi a virada de, tipo assim, quero trabalhar com isso, vou trabalhar com isso? Vocês conseguem perceber que existiu em algum momento essa virada? Eu me lembro bem, assim, eu lembro que eu fazia parte do projeto social do RH2K. E aí, eu entrei, assim, junto com a minha irmã, né, e tal, nesse projeto. E aí, eu entrei 1 mês antes de começar o evento, né? Era em 2015. E aí, a gente foi lá pra pegar a pulseira, porque a gente dançava só no showcase, assim. Só no showcase, pegar a pulseira e ir embora. A gente chegou lá, aí o professor falou assim, se quiserem ficar, vai ter aula de dança. A gente assim, vai ter aula de dança? Ele vai ter aula de gringo, tá, não sei o que também, brasileiros. Vocês podem fazer. A gente assim, a gente pode fazer... E a gente tava com um shortinho, uma bolsinha assim, só com um biscoito, pra ficar o dia inteiro. Aí chegamos lá, a gente teve aula da Fran Manson. E aí eu vi aquela sala cheia, gente, aquele palco. Eu falei assim, é isso que eu quero. Você tinha quantos anos? Nossa, eu tinha 14. Tinha 14 anos. Tinha 14. E aí eu falei, é isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero entender mais sobre como funciona toda essa grandeza que tá acontecendo aqui nesse evento. E aí começou. Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já aí, querendo fazer um recorte mais específico. Sim. Porque eu e a Ju, a gente vem, né, de uma outra camada
que é mais elitista, de onde você veio. E aí, querendo ou não, eu acredito que a arte, para pessoas pretas, ela talvez seja uma opção de caminho muito maior, às vezes, do que pra gente, né? É porque a gente enxerga, assim, sei lá, a gente tem, vamos supor, pessoas ao nosso redor que fizeram faculdade, foram estudar fora e não sei o que lá. Que muitas vezes não é a referência que vocês têm. Né? E aí eu queria saber um pouquinho com você sobre esse olhar seu também. Porque, por exemplo, você era muito novinha, 14 anos, e você olhou para aquilo e falou... Sim. É o meu caminho. Coisa que eu acho que, por exemplo, eu e a Ju, nessa época, a gente até tentava fugir ainda, né? De, tipo, enxergando as dificuldades do ser artista, era algo que a gente tentava fugir. Sim. E aí me vem esse pensamento de... Cara, será que é isso? Talvez se fosse uma outra realidade, né? E aquilo fosse uma opção tanto quanto outras, a gente não teria engatado, né, mais rápido, alguma coisa assim? Sim. É uma colocação importante, porque a minha vivência com dança é de família também. Então, a gente também tem algumas referências de pessoas na faculdade, minhas irmãs, né, de faculdade e tal. Só que a questão era, tipo, de ver minha família também nesse lado de sempre gostar de dançar na igreja e afins. E essa também questão de apoiar, sabe? Tipo, por mais que também a gente... Às vezes os pais falam assim, não, porque dança não vai te dar um dinheiro, não vai te dar um futuro que a gente quer pra você. Mas é mais esse lugar de, tipo, você é feliz com isso? Então você vai fazer isso. E aí eu comecei também para projeto social. Eu fazia aula de dança lá no Sesc de Madureira. E aí minha irmã me deu de presente a aula de dança, que era aula de charme. E aí, nesse dia, teve um professor que ele foi tipo olheiro e me chamou para esse projeto social. Que era para crianças de 10 a 14 anos, 10 a 18 anos. E que poderiam fazer dança de graça aos sábados, assim. E aí, eu fiquei me apaixonada por isso. E a gente começou a ir e tal, não sei o quê. Mas sobre essa questão, é mais um lance, tipo... A gente tem várias opções, não tantas como vocês, né? Porque a gente tem as coisas que impedem, né? Obviamente, o racismo, enfim, estrutural, tudo que acontece pra gente não conseguir enxergar mais ou fazer coisas além do que a gente merece. Mas a arte é um lugar onde, de fato, nos abraça, onde a gente é, de fato, né? Tipo, a cultura da arte é uma cultura preta também, onde veio totalmente, enfim, do continente africano. Então, é um lugar que a gente, de fato, vê e sempre vai estar, sabe? Por mais que tanto inconsciente ou consciente, entende? Então, é um lugar onde a gente consegue ter mais a proximidade conosco mesmo também. Então, acho que é um lugar que puxa mais a gente também pra esse lugar, sabe? Tanto não só pra dança, mas como canto, como... Enfim, outras áreas da arte. Mas é um lugar que, de fato, a gente consegue ver, tipo... Estou ali, é pra mim isso. Então, a gente consegue ter mais, tipo... Quero pra mim, sabe? Esse lugar. Se sentir representado, né? De fato. Eu acho que também é um lugar que empodera a gente também se reconhecer. Às vezes, a gente não tem muito ensinamento... Enfim, por outras questões, né? Mas em casa mesmo, sobre, tipo... você... é assim, você veio disso aqui. Então, com a arte, a gente consegue, de fato, enxergar isso muito mais rápido. Então, é um lugar que, de fato, a gente consegue nos enxergar, né? Não, e é isso que você falou. A cultura da dança, ela é uma cultura preta, né? Exatamente. Sim. Então, assim, é isso. É a casa, né? De vocês, querendo ou não. Sim, total. E você, Juzinha, você tem algum momento, assim, de virada que você se ligou? Meu Deus, é com isso que eu vou trabalhar? Cara, pra mim... Eu considero minha carreira recente, assim, ainda. Pra mim, tudo aconteceu muito mais pós-pandemia, sabe? Que acho que é um marco, assim, pra muita gente, né? Sim. Que veio antes da pandemia e que veio depois. Pra mim, em relação ao meu profissional, isso é muito forte. Porque antes eu ainda, enfim, me sentia meio perdida. Não sabia o que eu queria. Trabalhei com outras coisas, CLT, enfim. Não sabia muito bem o que ia ser. E aí eu lembro que um pouquinho antes da pandemia, eu fui demitida desse meu trabalho. Eu falei, cara, acho que eu vou investir o que eu recebi aqui de demissão na dança. E aí veio a pandemia e não deu pra fazer nada porque tudo fechou, né? Enfim. E aí, pós-pandemia, quando as coisas começaram a voltar, foi quando virou a chave na minha cabeça de que eu realmente queria trabalhar com isso, sabe?
ainda mais, enfim, dando aula. Rafa foi uma das primeiras pessoas que me deu a oportunidade de dar aula. Eu sempre falo isso pra ela, o quanto sou grata em relação a isso. Sim. E eu lembro que quando eu dei aula substituindo ela, eu ficava tipo... Meu Deus, isso é muito foda. Tipo, isso preenchia o meu coração de uma forma que eu sinto isso até hoje, sabe? Sempre que eu vou dar aula ou subir em um palco, eu ainda tenho essa sensação, que é muito importante, né? Senão acaba perdendo a graça, enfim, do trabalho, né? Quando passa esse tesão, assim mesmo, pela profissão, sabe? E foi isso, foi pós-pandemia, assim, essa virada de chave, que aí eu comecei a investir em mim, acreditar em mim, para além das pessoas que também, graças a Deus, sempre me apoiaram e acreditavam, sabe? Sim. Você tem algum momento marcante, assim? Por exemplo, alguém que te falou uma frase, não sei, que você se lembre e isso ficou marcado pra você do início da sua carreira? Não necessariamente que tenha virado uma chave, mas do início da sua carreira, assim. Ou uma aula que você deu, alguma coisa nesse sentido que tenha sido mais memorável? Putz... A memória de assim, né? Cadu? Pode cortar, sacanagem. Cara, eu lembro quando eu fiz... Não vou lembrar exatamente o que a pessoa falou, mas eu lembro quando eu fiz a minha prova do DRT, uma das pessoas que estava na banca era o Assine. E o Assine é um grande profissional de rios, que é, enfim, a área que eu mais atuo hoje em dia. E eu lembro que ele, enfim, escreveu uma mensagem pra mim que na época era pessoalmente ainda, né? Hoje em dia é tudo online. Mas, enfim, eu tenho até hoje um negocinho lá que eles escrevem. Dele falando que, tipo assim, eu teria um futuro brilhante, que era muito bom me ver ali e tudo mais. E, tipo, mais pra frente, assim, na vida, eu já trabalhei com ele, dei aula no mesmo evento que ele, tive muitas trocas com ele, assim. Eu lembro que isso foi algo que me marcou bastante, assim. Fora, enfim, aulas que eu dei, lugares que eu dancei que me marcam, assim, de alguma forma, sabe? Mas isso é algo que eu sempre lembro, assim. Quando eu olho pra ele, eu lembro muito disso, sabe? É muito gostoso quando a gente tem referências, né? E aí a gente, de repente, não de um dia pro outro, que a gente sabe que a caminhada é muito longa, mas a gente se vê, por exemplo, na mesma grade, né? Sim. De aula que essas pessoas que, tipo, que eram muito... Que continuam sendo, né? Referências pra gente. Aí a gente consegue enxergar que tá acontecendo, né? A passinhos bem lentos, tenham paciência. Sim. Mas tá acontecendo, sim, né? Sim. Fala aí, uma referência zona pra você. Só mais um adendo aqui? Fala, Di. Não podia deixar de falar. A Rafa também é uma dessas pessoas. Quando eu conheci a Rafa... vou contar, né, gente? Tá. Eu acordei ela um dia no estúdio que a gente fazia aula. Simplesmente acordei ela pra falar que eu era muito fã do trabalho dela. Sim. E, tipo assim, eu nunca imaginaria hoje em dia que a gente, enfim, seria tão próxima e que ela seria a referência que ela sempre foi pra mim até hoje, sabe? Tipo, outro dia a gente tava até conversando sobre isso, como ela sempre foi inspiradora pra mim em vários lugares. E eu acho que quanto mais a gente convive, quanto mais a gente conhece, mais ela me inspira em muitas camadas da vida, assim, sabe? Enfim, só queria falar isso. Recíproco. Mas e assim, querendo ou não, vocês hoje em dia, vocês também trabalham com a mesma modalidade, né? Que é o Rios, só que de formas muito diferentes. Vamos entrar nesse tópico também, tá? Sim. Esse tópico, ele tem umas leves polêmicas. Mas antes disso, amiga Rafa, fala pra mim aí uma super referência, ou se você tem também essa lembrança de uma frase, de uma aula, alguma coisa do início de carreira, assim, que tenha sido bem marcante pra você. Nossa. Então, sobre referências, eu acho que minha família, assim, minhas irmãs, que sempre dançaram também, me apoiaram nesse rolê, que é a dança. A sua irmã dança charme, né, Rafa? Ela também ela dançava comigo, agora ela tá focada em outra área. Mas a gente começou a dançar junto, né? Tipo, ela me levou nos lugares. Ela que falou assim, vou te levar e tal, não sei o quê. Daiane Custódio, minha irmã maravilhosa, te amo. Mas a minha referência é minha família. E eu tenho uma referência muito grande, que é o Kiko Souza, que é um professor meu, de Rios também. Ele foi meu professor durante 2 anos. Ele faleceu com 29 anos. E
E eu tenho, de fato, o Rios como uma missão pra mim, sabe? Tipo, tudo que ele me ensinou, eu levar pra frente, assim. E levar pra outros lugares também, para as pessoas conhecerem como a dança dele era incrível, sabe? Mas são refs, assim, pra mim, que são extremamente importantes, assim. E que, de fato, são pessoas que a gente, de fato, convive, assim. Que eles têm um rolê diferente, né? Tipo, inspiração e referência. Referência, de fato, a gente vê a pessoa ali no dia a dia e continua te inspirando, sabe? Tipo, falar, isso aqui que eu tenho de ref. Então, são essas pessoas mesmo que eu tenho de ref, sabe? Tipo, tanto família, o Kiko e amigos, enfim. Mais próximos. E às vezes a gente também leva a referência muito só pra aquele lugar de dança, né? E eu acho que são muitas camadas de referência, sabe? De tipo, verdade. dia a dia, o quanto que a pessoa faz pra tá naquilo ali todo dia, sabe? Tipo. Verdade. Fora que assim, agora até levantando esse ponto também, que a Rafa falou, achei maneira essa diferenciação entre inspiração e referência. E assim, gente, a gente sabe que tem muita gente que é incrível profissionalmente falando. Só que aí, quando vai conhecer a pessoa nos bastidores, a pessoa deixa... Para de me olhar assim, Deixa a desejar. Polêmica. E aí, assim... E aí, eu acho que é bem decepcionante. Porque, às vezes, é até assim... A pessoa até prega muita coisa, né? Só que aí, quando vai ver realmente na realidade, no dia a dia, as atitudes não condizem muito com aquilo que ela prega. E aí, eu não sei, não vou falar isso generalizando, né? Mas particularmente pra mim, é quase como se perdesse um pouco o brilho também, sabe? Do profissional em si. Obviamente, a pessoa não deixa de ser uma excelente profissional. Sim. Mas sabe quando parece que não casa muito? É isso, parece que a gente perde, de certa forma, aquela referência que a gente tinha criado, né? Sim, isso é verdade. Porque é isso, a gente cria uma referência pensando num todo, né? Sim. Pensando na pessoa como profissional, nas coisas que ela fala, como ela age. E aí, quando a gente se depara, assim, com uma realidade que não é bem o que a gente tinha criado como expectativa, que aí também é um problema nosso, de certa forma, né? Sim. Porque a expectativa é a gente que cria, isso dá uma baqueada, assim, né? A gente pega uma pequena parte e transforma no todo, né? Exato. Eu acho que a gente também, quando a gente se inspira muito em alguém, a gente, de certa forma, eleva aquela pessoa. Isso também é importante, né? A gente eleva aquela pessoa a um nível quase como se fosse endeusado, assim, sabe? Quase como se não fosse um ser humano. Sim. O que também é um problema, porque aí a gente pega muito mais pesado, né? Com os erros da pessoa. É quase como se a pessoa que estivesse ali em cima, não pudesse errar. Qualquer coisinha de ruim que ela fizesse fosse muito maior do que uma pessoa que tá lá embaixo. Tanto é que figuras públicas sofrem muito com isso, né? Total. Então, eu acho que no final das contas é meio que um balance, né? Um jogo de ida e volta, assim. A gente tem as nossas expectativas... Aí, ao mesmo tempo, tem as atitudes do outro. É a vida, né? A vida sendo muito complexa, assim, como a gente já sabe. A que ponto, assim, é realmente o outro não tá agindo maneiro? Ou em que ponto é a gente que idealizou alguma coisa que a gente nem sabia, né? Na verdade, que a gente só era fã. Uma junção disso tudo, né? Na real. Acho que é uma junção... Exatamente. Acho que é uma junção de tudo. Eu falo muito sobre responsabilização, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que no final das contas, todos nós somos seres humanos. Todo mundo erra e vai errar inúmeras vezes, sabe? Mas o que a gente faz com aquilo? Eu acho que hoje em dia eu diferencio muito as pessoas que eu quero estar próxima, ou que eu me inspiro, etc. Vendo o que a pessoa fez com aquela ocasião, sabe? Com aquela atitude, com aquela situação, enfim. Como foi a reação diante daquilo, né? Eu acho que isso acaba falando muito também. O pós. Né? Às vezes mais do que sobre o erro em si, né? Como você age com ele diz mais sobre você do que um momento que, enfim, tal. Sim. A gente não sabe por que, às vezes, a pessoa faz aquilo, sabe? Tem várias coisas envolvidas, né? Então... Sim. Exatamente. Enfim, meninas, vocês duas, como nós sabemos, vocês duas saíram do Rio de Janeiro, foram para São Paulo, né? Para construir suas carreiras, para alavancar, para expandir, né? Só que sim, sabemos que também não é um mar de rosas, igual todo mundo pensa que é, né? Que ir para São Paulo, as pessoas acham que automaticamente você já vai acordar
com 10 propostas de trabalho diferentes na mesa. E assim, a gente sabe bem que não é assim que funciona. Então, queria muito que vocês falassem um pouquinho, talvez Rafa, que já tá há mais tempo, possa começar, sobre essa idealização. Já que a gente tá falando de idealização, vamos falar dessa idealização com relação, por exemplo, a São Paulo. Expectativa, né? É o que a gente acabou de falar. A gente cria uma expectativa e acaba se frustrando se você não for com a cabeça e o pé, sabe, no chão, assim, de entender que é como qualquer também outra cidade, que você vai começar do novo, vão ter desafios e você vai ter que, né, vender seu peixe para você conseguir entender de fato como funciona também o espaço. Quando eu cheguei em São Paulo, eu sabia que eu queria ir para São Paulo já desde sempre, mas eu sabia que tinha sido no momento certo, assim, tipo, não antes, não depois, mas naquele momento certo. E aí eu falei, 2022 é o ano que eu vou me mudar, ou esse ano ou eu não vou mais. E aí eu lembro que eu fui para lá. Aí eu tava dando aula aqui regular, no Rio de Janeiro e tal. Eu falei assim, gente, vou ficar um mês lá. Falei, não sei, vou ficar um mês. Aí falei com um amigo meu, que é o Vino Nascimento, onde abriu pra minha porta, que assim, amigo, muito obrigada. Enfim, Qual aí ele foi abriu. A primeira porta que ele abriu pra você? A casa dele. Da casa mesmo. A casa dele, ele me hospedou durante um mês. Literalmente. Sim. Ele me hospedou durante um mês. Ele tinha um quarto lá, né? E eu fiquei lá um mês. E aí eu comecei a fazer um monte de aula. Comecei, enfim, a conhecer os estúdios. Conversei com alguns donos também dos estúdios pra entender como funcionava. E eu queria, de fato, voltar com algumas propostas, né? Porque eu também não queria me mudar sem nada certo, assim. Eu já não queria fazer isso. Eu queria como coisa mais certa. Aí fui falando, acabou que eu fiz isso em fevereiro. E aí já abri uma turma pra mim em fevereiro. E aí eu falei assim, meu Deus, peraí, calma aí. Não pensei que ia ser assim. E aí eu acabei que eu rejeitei, porque eu falei que... E aí eu rejeitei porque eu queria que fosse num time certo, sabe? Eu queria também fechar o ciclo aqui no Rio de Janeiro antes de começar lá. E aí tá, eu fui, fiquei lá. Aí voltei com 2 propostas de aula de projeto também, que ia ter um estúdio de dança lá. Voltei pro Rio, fiquei 2 semanas. Só que antes disso, eu já tava em 2 balés que era de São Paulo, mas eu tava no Rio de Janeiro. Hoje em dia ela tá em 35. Eu sempre me perco. Como pode? E aconteceu uma coisa muito incrível, assim. Eu acho que Deus, ele planeja também tudo nas linhas certas, assim, sabe? E aí, eu tava em 2 balés. E aí, um balé que eu participava com o Ed Soares. E aí, eu assim, querendo me mudar e tal, não sei o quê. Mas eu não ia ficar na casa mais do Vini, né? Que era só um mês. Tudo bem, tá. Fui, falei, vou falar com o Ed. Fui falar com o Ed, só que aí quando eu fui falar com ele, ele falou assim: amiga, então, eu vou participar de um projeto internacional. E aí minha casa vai ficar sem ninguém. Eu queria muito uma pessoa que ficasse lá. Você pode ficar lá? E eu assim... Foi na hora. Não, você não tá dizendo isso. Aí ele... Aí eu falei assim, amigo, eu te falo a mesma coisa. Você podia ficar na sua casa. Aí ele, mentira. E aí aconteceu isso, tudo certinho. Me mudei dia 14 de maio de 2022, lembro até hoje. Que era um show e eu tava extremamente nervosa, assim, mas muito animada também. E eu acho que é isso também, a gente planeja as coisas, mas a gente também não controla tudo, né? Fiquei lá durante um time, acabou que eu ia ficar na casa dele 3 meses. Só que 3 meses depois eu não consegui ainda achar uma casa pra morar. E aí, enfim, morei com o PH também durante essa época. E a gente começou a morar com Airbnb durante um mês. Pagamos rios de dinheiro de Airbnb. Caraca, sim. Foi babado. Aí depois a gente conseguiu achar a nossa casa. Mas é isso, é você se mudar, planejar algumas coisas, entender que algumas coisas vão sair do seu controle. Você tem que estar preparado pra qualquer desafio que tiver, sabe? Mas também é importante também a questão da gente ter um suporte, né? Tipo, a gente teve o suporte da nossa família também. E eu e pegar ali junto, a gente deu muito suporte também um pro outro, pra gente conseguir, sabe, vencer esse desafio que a gente teve durante essa época, assim. Mas é desafiador, São Paulo é desafiador, mas é um lugar que tem muito espaço pra você fazer suas coisas, sabe? Mas é também entender que é um lugar que, olha,
A frustração vai vir, o medo vai vir, a insegurança vai vir. Tudo vai vir junto. Sim, mas é amiga. isso. É um novo começo, né? Qualquer lugar que você for. Todo novo começo, ele é assustador, né? Sair da casinha é assustador demais. Abrir uma nova porta. Você não sabe o que vem. Não sabe o que vem. Então, é um mergulho no escuro, assim, né? Mas é um mergulho que, por mais que você tenha medo, sair do seu confortável vai transformar você de alguma forma. Não tem como. Com certeza. Toda situação desconfortável é é essencial para fazer você se movimentar. É essencial. Juro por Deus, toda vez que acontece alguma coisa comigo hoje em dia que seja extremamente incômoda, que eu fique muito triste, que eu fique, tipo... Caraca, arrasada, avassaladora, assim, uma dor terrível. Eu entendo aquilo, eu automaticamente penso... O que é pra eu fazer? Eu já entendo que é como um sinal, sabe? Eu também. Se movimenta. Tem alguma coisa aí que tá precisando ser remexida pra você voltar pro seu caminho. Recalcular a rota. Exatamente. E engraçado que foi o timing certo, né, Rafa? Igual você falou. Foi assim, o Ed indo te oferecer e você indo pedir pra ele no mesmo. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Isso é muito louco. Acaso. E vocês hoje em dia moram juntas em SP, não é mesmo? PH. Com o PH, exato. Inclusive, na época que eu fiquei com o Vini, ela também morou comigo lá durante... Juliana! 2 semanas. Eu ia seguindo a Rafa em todos os lugares que ela ia, eu ia atrás. 2 semanas, eu acho, né, que você ficou lá, Foi. Júlia comigo foi né? parecido assim também, tipo... Eu também já tinha uma vontade muito grande de ir pra lá. E via a Rafa indo, sempre assim, a gente sempre foi muito próxima. Sim. E PH também, outras pessoas aqui do Rio, né? Uma galera se mudou pra São Paulo de uns anos pra cá. Sim. E aí eu via, sempre falava, quero ir pra lá fazer aula também. E aí sempre que eu ia, ficava onde? Na casa da Rafa. Que às vezes não era a casa da Rafa, mas era onde ela tava. Eu ia junto, falava, amiga. Abriram portas. Literalmente, muitas portas. E aí, enfim, aí eu fui indo aos poucos também. Eu comecei a ir pra lá, acho que foi 2000. Você começou aí quando, amiga? 2022. Foi depois disso, então. 2022? Caraca, gente, que loucura. Foi depois disso. Comecei aí, fazia aula, enfim. Aí, depois de um tempo, comecei a dar algumas aulas no DEPT. E aí, a chave pra eu realmente ir de vez, assim, foi só no final do ano passado. Que, enfim, eu entrei no balé da Juliette pra fazer uma turnê. E aí, no mesmo mês que iam começar os ensaios, o Bruno, dono do DEPT, me ofereceu uma turma de iniciante. E aí, eu também dava as aulas intermediárias. Eu falei, pô, eu acho que se eu pegar isso aqui com isso aqui, juntar um dinheirinho, dá pra ir. E aí, acabei indo no primeiro mês, assim. Acho que a casa que a Rafa e PH estavam ainda tinha mais uma pessoa, então não tinha como eu morar lá ainda. Sim. E aí, eu fui e fiquei numa república, dividindo com umas 20 mulheres. Era um quarto assim, gente, juro. Devia ser do tamanho dessa mesa. Não tô de sacanagem. Só cabia a cama. Não acredito. Vou botar uma foto aqui. Só cabia a cama, tipo assim, uma geladeira, mas era o que dava pra pagar. E, tipo, era isso. Sim. E aí, mas mesmo assim, ainda tinha muito suporte de todo mundo, se eu precisasse de alguma coisa. Mas aí, quando você vai pra morar, é diferente, né? Tipo assim, já é um outro rolê. E aí, fiquei um mês lá. Aí, depois eu fui pra casa de um outro amigo meu, Samurai, que tinha acabado de se mudar pra lá também, há pouco tempo. E aí, ele falou, amiga, fica aqui, tem um quarto sobrando e tudo mais. Só que aí não tinha nada, eu tinha que comprar tudo. E eu não tinha essa grana, tá ligado? Eu fui com o que eu tava recebendo ali, que não era tanto. Sim. E aí, o universo, a pessoa que dividia a casa com Rafa e PH, saiu. Aí eu falei, mano, se não é Deus, eu não sei o que é. Porque, desde que, enfim, a gente se aproximou, ficou amiga, a gente falava, cara, se um dia a gente morar em São Paulo, a gente tem que morar junta, e sei lá o quê. A gente falava muito isso. E foi exatamente o que aconteceu, tipo, no mês que eu não tinha mais o que fazer, foi o mês que vagou lá, e aí eu decidi ir, e tamo aí junta. Sim. Mas enfim, é isso, né? É muito difícil você deixar tudo pra trás. Tem dias que são muito difíceis. Por mais que, enfim, a gente tenha a nossa rede de apoio lá. É muito diferente não ter a família lá. Sim. E os seus, enfim, seus primeiros amigos, assim, da vida, sabe? Então, aí tem momentos que pega muito, assim. Mas
Graças a Deus a gente se tem lá também. Além deles, eu tenho outras pessoas também que sou muito próxima hoje em dia e que dá uma aliviada assim no coração, sabe? Porque tem dias que pesa, né? Que pega babado. Eu queria entrar mesmo nesse tópico com vocês, né? De, enfim, renúncias que eu particularmente queria perguntar pra vocês qual vocês diriam que foi, assim, a principal renúncia que vocês tiveram que ter para tentar construir essa carreira em São Paulo, né? Sim. E eu queria, além de vocês responderem essa pergunta, queria saber com vocês sobre, estando lá, por exemplo, essa dificuldade de criar relações genuínas. Que a gente, quando adulto, a gente já sabe que é algo mais difícil. Quanto mais velho a gente vai ficando, realmente mais difícil é de você formar novas relações, assim, né? Sinceras, honestas, enfim. Sim. Sabe que tem muitos interesses por trás. Verdade. Enfim, é isso. Eu acredito que São Paulo, assim como várias outras cidades, né? Seja uma selva, assim, de pedra. Então, é muita gente na arte também. É muita gente demandando trabalho. E talvez não tantas oportunidades assim. Então, a gente sabe que tem esse embate. Enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês, tanto com relação a isso das renúncias, né? O que vocês consideram, assim, que tenha sido o principal fator de renúncia que vocês tiveram que ter para poder ir. E sobre essa dificuldade de criar novos laços numa outra cidade em que tudo é tão acelerado e as pessoas estão sempre fazendo tanta coisa, enfim. Sim. Eu vou lá. Vou falar rápido. Ah, tá. Tá. Vai. Cara, eu acho que renúncia realmente são os laços, assim. Eu acho que o profissional também é difícil, tipo, foi difícil deixar aqui. Eu lembro que a Rafa falava muito isso antes dela ir, e foi algo que pesou muito pra mim também, tipo, sair dos primeiros lugares que abriram portas pra gente aqui. Era uma decisão muito difícil. Tanto que as duas tiveram uma trajetória parecida em relação a isso, de conseguir realmente sair aqui. A gente ficava dando aula no Rio e em São Paulo, como se a gente fosse duas pessoas. Era uma loucura, assim, porque a gente não conseguia fechar a porta, sabe? Que é muito difícil. Mas eu acho que isso, depois de um tempo, vai passando. Mas a parte dos laços familiares, assim, pelo menos pra mim, é o que mais me pega. Tipo, eu sou muito apegada, principalmente à minha mãe. Então, tá longe dela é muito difícil pra mim. Ainda mais quando, sei lá, tem alguma coisa difícil acontecendo que você não pode estar presencialmente. Sim, é foda, é muito difícil. Pra mim, isso é o pior, assim. E aí, a gente, enfim, tenta, né? Tem vezes que eu venho pra cá ficar menos de 24 horas pra eu conseguir ficar 2 horas com a minha mãe, sabe? Às vezes... E dar uma recarregada. Isso é bizarro. Acho que em relação à renúncia, é isso. E qual foi a outra pergunta que eu esqueci? Queria muito saber. Mas deixa a Rafa primeiro responder o dela de renúncia. E aí a gente volta nesse tópico. Como a Júlia falou, acho que é a questão de você não ter mais as vivências simples de familiares, sabe? De almoçar junto, de você sair junto, participar do aniversário dos sobrinhos, coisas que são normais, né, para as pessoas que trabalham como CLT, e a gente às vezes também nem consegue, né, como CLT, mas inclusive fim da escala 6x1. Eu queria dizer que... Pra justamente conseguir viver e vivenciar essas coisas, né? Mas acho que se mudar é mais sobre isso, assim, da gente não ter mais essas relações também com amigos, de conseguir, sei lá, ir na praia junto, ficar conversando horas e horas. Nossas renúncias e também criar relações em São Paulo, né? Que a gente também tem a questão do corre, de cada um fazer o seu corre. E é muito questão também de solitude, né? Da gente conseguir se encontrar dentro de si, conseguir se manter nesse rolê. Porque, como você falou, tipo, são muitas pessoas que às vezes são muito por interesse, então não tá ali, às vezes pergunta por você, mas nem tá te ouvindo. Tudo bem? É mais esse rolê que acontece, né? E é um lugar que, de fato, a gente não perceber acelera muito a gente. Não. Eu, de fato, percebi muito isso, assim, que eu tava muito acelerada, tipo, às vezes queria fazer uma coisa depois da outra, porque a cidade é assim, ela não para. Então, é você, de fato, se encontrar, tentar buscar isso pra você também não se perder, sabe, nesses lugares, assim. Mas dá pra fazer relações incríveis em São Paulo. Graças a Deus. Graças a Deus. Me mostrem. Não fiz ainda, mas vou.
Mentira. Tanto questões amorosas também como amizade, né? Amiga, sim! Mas verdade. super dá. Se a gente conseguir entender, assim, super dá. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Enfim, eu sou muito sensitiva, intuitiva, tudo isso. E eu acho que, pra mim, é muito fácil. É de cara, assim. Quando eu conheço uma pessoa que, por algum motivo... Sim. A energia já não me... Sei lá, pra mim é rápido, sabe? Só que... Não sei, eu acho que às vezes a gente... Por exemplo, vocês estando lá sozinhas... Como eu morei sozinha no outro país também, né? Por uma época... Às vezes a gente estar sozinha, a gente fica mais vulnerável também, sabe? Pra... afetos. Porque a gente sente falta. A gente, de certa forma, fica com esses buracos afetivos que vocês estavam falando, sabe? Especialmente qualquer familiares. Coisa, né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque um mínimo de afeto que alguém te dá... É como se aquilo já tivesse um significado maior pra você, sabe? E aí, às vezes, se você não estiver forte emocionalmente... Sim. Você pode acabar caindo nessa falsa sensação de acolhimento, assim. Sim. Que muitas vezes não é. Sim. É verdade. Enfim. Isso é verdade. Fala, Júlia Vale. Eu queria, já vou aproveitar então, vou perguntar. Esqueci a pergunta porque, de novo. Assim, vou até já emendar no... A gente tá falando sobre essa questão dos desafios de criar relações, né, genuínas num ambiente, assim, que seja tão competitivo e acelerado, enfim. E aí já vou fazer um outro recorte, que vocês duas trabalham, Rafa trabalha mais com hip hop Rios, Júlia com jazz funk Rios, né? E aí vocês têm esse encontro ali no Rios. Enfim, são duas mulheres que trabalham no Rios questões diferentes, mas que envolvem a sensualidade e autoconfiança, porque o Rios tem muito disso. E aí eu queria, ainda nesse tópico desse desafio de criar relações, já entrar no tópico de... Vocês são duas mulheres que trabalham autoconfiança, sensualidade, são poderosas, são inspirações para muitas outras mulheres. Vocês acham que isso... Essa competitividade... Vocês acham que isso, de certa forma, assusta, por exemplo, outras pessoas e torna mais difícil ainda a aproximação genuína de vocês de outras pessoas? Ou seja, tem uma competição, muitas vezes, que vocês nem querem, mas as pessoas criam competições, assim, com vocês, ou criam rivalidades que, na cabeça de vocês, é inexistente, só que vocês sentem isso. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Tô entendendo. Não, a gente tá entendendo legal, a gente tá entendendo bastante. Queria saber um pouquinho disso. Eu acho que quando você é uma pessoa que cria segurança, que cria confiança, autoconfiança, que sabe do que tá fazendo, isso é natural. As pessoas acabam se atingindo de alguma forma, né? Porque às vezes não se encontraram ainda nesse lugar. Então acaba que, tipo, porque a pessoa é assim e eu não sou. Sim. Mas é mais lugar, tipo, ela tá se achando muito, ela tá muito confiante. Isso não é legal. E mais o Rios traz muito isso. Eu encontrei muito isso no Rios, inclusive. Tipo, quando eu comecei também a dançar com o salto, sou tímida, mas eu era mais tímida ainda. Então, tipo, não sabia muita coisa. E o salto traz esse lugar de empoderamento, de você se colocar, de você dizer que você é linda, maravilhosa, que você vai conseguir arrasar em cima de um salto dançando. Então, é um processo que é de dança, mas também é um processo muito individual, muito pessoal também. Então, é um lugar que as pessoas acabam ainda não se encontrando. E quando vê uma pessoa assim, né, tipo, trabalhando dessa forma, acaba se atingindo, né? Sim. Inconsciente. Tipo... Faço das palavras da Rafa as minhas também. Eu acho que é exatamente isso. E linkando com outra coisa também, eu acho que falando sobre competição, ainda pega muito lugar de, por exemplo, em São Paulo, a gente não é de lá. E aí ainda vem muito isso de... Nossa, elas nem são daqui, elas já são nomes aqui. Por quê? Sabe? Eu acho que rola muito isso, mas linkado a essa insegurança, tipo... Pra mim, essa competição só fala sobre a própria pessoa, sabe? Não fala sobre a gente. A gente é segura de si. Eu sei do meu trabalho, a Rafa sabe do trabalho dela. Sim. E não é porque o trabalho dela é excelente que o meu vai ser pior porque o dela é excelente. Isso não existe, sabe? Vai pedir de alguma coisa, né? Tem espaço pra todo mundo no mercado, sabe? Eu acho que espaço... A gente vai construindo aos poucos também, sabe? Pra mim, fala muito sobre insegurança mesmo, assim, das pessoas. E é muito triste.
ter isso, e isso existe muito, infelizmente. E eu acho que é bem pessoal mesmo, assim, é isso. Eu concordo muito com o que vocês falaram. Ele é individual, sabe? Acho que, na verdade, na maioria das vezes, como o outro se sente em relação a gente, fala muito mais, a não ser que de fato tenha acontecido, né? Alguma situação, algum evento, mas se não aconteceu nada, normalmente diz muito mais sobre o outro do que sobre a gente, né? É isso, na maioria das vezes não é sobre a gente, assim. Sim. E é isso, vocês são duas mulheres, né, em cima do salto, fazendo coisas, assim, extraordinárias, coisas que são muitas vezes consideradas, especialmente Ju, né, que a gente estava falando até antes de começar aqui, que são duas vertentes bem diferentes, né? A Rafa faz hip hop no salto e a Júlia dança um rios que é mais sensual, mais técnico, tem muito chão. E a Júlia, por exemplo, é uma pessoa que dança com pouquíssima roupa, né? Bodies cavadíssimos, super sensuais, lindos. Sabe? Tipo a virilha dos sonhos, que todo mundo fala. Como você depila? Só que isso é assustador pra muita gente, né, amiga? Porque aí entra também numa questão de tabu, assim, da sociedade. E de que isso acaba colocando em muitas caixas, né? Tipo assim, ninguém nunca chegou pra mim e falou isso, mas já chegou em mim que pessoas falaram isso, de tipo assim, como se eu não soubesse dançar, como se o que eu fizesse eu coloco uma roupa pequena, boto um salto e me esfrego no chão. Sim. Vai se esfregar no chão, então, da maneira que eu me esfrego. Vai ver se é fácil. Vai ver se é realmente isso, sabe? Oh my God. E é foda, é isso. As pessoas vão te colocando em caixas e tentando diminuir o teu trabalho por pela maneira com que você gosta de dançar, sabe? Eu gosto de movimentar assim. Eu gosto de exalar a minha sensualidade porque eu gosto do que eu tô vendo, sabe? Graças a Deus eu gosto do que eu tô vendo. Eu não tenho problema com a minha autoestima. Então, só que isso é muito forte pras pessoas. Isso é muito difícil pras pessoas. Ainda, né? Infelizmente. Eu acho que isso já vem se quebrando há um tempo. Tipo, eu mesma sempre tive muitas referências de pessoas que eu olhava dançando assim, tipo, Ohana. Ohana é uma pessoa que eu via dançando sempre com roupas desse tamanho. Eu falava, cara, que foda. Não. Tipo... E a Ohana é engraçado porque ela também sempre foi muito segura nesse sentido, muito, né? E até hoje, assim, ela sai com short curto, porque ela gosta. Gente, é isso, ela gosta, sabe? Exatamente. E com certeza, pra ela chegar nesse lugar também, foi um processo muito, muito longo, assim. Tipo, eu lembro a primeira vez que eu botei, sei lá, um conjuntinho, assim, da Calvin Klein pra fazer aula. Foi uma aula do Thales, lá no Cream. Que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tipo, nervosa, sabe? De estar me colocando nesse lugar. E depois que isso foi se tornando algo comum, é tão gostoso eu poder entrar numa sala e botar o que eu quiser e não tá nem aí se tem alguém olhando, se tem alguém pensando alguma coisa. Então, isso é muito bom, sabe? Ela é uma pessoa que me inspirou muito nesse lugar, assim. E eu acho que você, hoje em dia, você vê o quanto você inspira outras mulheres. Isso também é muito maneiro, né? Sim. Recentemente, eu fui fazer um workshop da Tami. Ela deu uma masterclass de 700 por hora, que é uma aula, enfim, incrível que ela tem. Sim. E é uma aula que, mais uma vez, celebra exatamente isso, né? Esse empoderamento da gente tá se olhando e tal. E aí, a gente tira a blusa num determinado momento. Tapa na bunda. E aí, cada uma com uma lingerie diferente por baixo. E toda vez que uma tirava a blusa, a gente ficava tipo, meu Deus! Que coisa linda! E eu lembro que no final da aula, eu tava de body, né? E eu não queria botar roupa. Eu tava assim, eu não queria me vestir, sabe? Sim. E tinha muito tempo que eu não fazia isso, sabe? Tinha muito tempo que eu não botava um body ou uma roupa mais sensual pra simplesmente me sentir bonita, sabe? Sim. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso também. Elas acham que o fato de você estar ali dançando daquela forma, gravando, postando, elas acham que você quer mostrar pros outros, vender alguma coisa, sabe assim? Quando é isso, quando você entende que é sobre a gente, quando você entende que é sobre você se olhar ali no espelho e você sentir o seu corpo, você valorizar o seu corpo, e cada um tem um, né? Então, assim, pra cada um tem a sua sensualidade também, né? Exato. Tipo, não precisa ser
botar um mini body e isso é ser sensual. Não, mano. Às vezes você vai ser sensual com uma calça larga. Isso é muito importante. E um moletom, tá ligado? Tá, mas exato, eu acho que é isso. É como você está se sentindo, Exatamente. Né? Muito mais do que como você aparenta. Exatamente. É muito sobre o Estar, interno, assim. né? Não sobre o externo. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho com vocês aí, que eu queria muito falar também, que eu nem sei como tá o nosso tempo. Cadu depois fala pra mim. Mas, gente, Vambora. queria muito falar sobre os desafios de relacionamento. Comentei isso com a Rafa. Sim, queria muito falar sobre isso. E aí eu acho que, enfim, cada uma vai ter pontos muito pessoais, né, pra falar sobre isso. Mas enfim, queria falar sobre essa dificuldade de se relacionar amorosamente em vários sentidos. No sentido de, assim, somos dançarinas, a gente sabe que a nossa rotina é assim, é uma montanha russa, né? Não volta pra casa nunca, de repente volta, fica um pouco, mas já vai no dia seguinte, sabe? Então, assim, a gente sabe como funciona, viagem. Tá sempre cansada? Horário tá sempre cansada. E ainda tem o fator serem mulheres dançando de forma sensual, seja lá o que. Então, eu sei que isso, mais uma vez, assusta. Se não for uma pessoa grandona, meu amor, não vai Joga no peitão! Tá lá pra gente, eu vou falar. namorando. Gente, inclusive, na Selva de Pedra, gente, eu encontrei o amor da minha vida. Existe amor em SP! Amor, te amo. É sobre o que você falou. Se a pessoa que você se relacionar não for segura de si, não tem como se relacionar com o trabalho que a gente tem. Não tem como. E graças a Deus, eu tenho um privilégio muito grande de relacionar com uma pessoa que, de fato, além de apoiar, admirar, fala assim, faz isso, vai. Não tem essa questão, tipo, de... Você vai lá e você não vai ficar comigo. Acontece muito isso, né? E a gente tem uma... E a gente... Vocês... E... Como a gente entende, né? Tipo, a gente viaja muito, vai pra lá e pra cá. Eu acho que é muito uma questão também de você entender, dividir as coisas, equilibrar, sabe? Tipo, ter a prioridade também do namoro, a prioridade também da pessoa, mas também a sua prioridade, o seu trabalho. E seu trabalho é muito importante. Se a pessoa não apoiar o seu trabalho, não vai te apoiar. Não tem como. Então, se a pessoa te apoiar e te admirar no seu trabalho, vai longe, assim. Então, é mais uma questão, tipo, da pessoa ser segura de si, da pessoa também ter o dela, ter o individual dela, a solitude dela, pra ela também entender o seu espaço também, sabe? E isso acaba somando mais ainda, não tem como. Que você traz mais informação, traz mais vivência, traz mais, enfim, coisas pra acontecer ali e preencher mais, sabe? Tipo, o relacionamento, assim. Então, é uma questão que, de fato, eu sei que acontece muito de pessoas proibirem outra pessoa de ir e vir. Mas, graças a Deus, eu tô muito bem nesse lugar. Amém, minha amiga, chegou esse momento. E é um lugar que, tipo... que é confortável, sabe? Tipo, de você fazer suas coisas sem o medo da pessoa que tá pensando. Ou, tipo, será que a pessoa vai gostar? Não, é um lugar, tipo... Vou fazer porque é isso que eu amo. E a pessoa também ama ver isso, sabe? Então, e é isso, a pessoa te ama do seu jeito, né? Ela te ama por aquilo. Sim. Por aquilo, sabe? Então é parte, né? Faz parte. E Rafaela era assim, eu não vou namorar, não tenho tempo pra isso, gente. Não tem tempo. Gente, sim. Quando é a pessoa certa. Né? Muitas questões. Não, e assim, isso eu sempre admirei muito na Rafa também. Às vezes, volta e meia, quando a gente conversa, né, de amor, de romance, se por algum motivo eu falava assim, ai, não, porque fulano teve uma atitude que não foi maneira. A Rafa é assim, amiga, bola pra frente, vambora, já passou. Já passou, não te faz bem, já passou, não sei o quê. E assim, de fato, sabe? E aí, às vezes, eu ficava questionando ela, mas amiga, como você consegue ser tão assim? Como você consegue ser tão direta e tal? E ela falava, amiga, é porque se não me faz bem, pra que eu vou querer ter perto de mim, sabe? E é isso, foi uma trajetória tão linda, foi um caminho tão árduo de ser conquistado, né? Como é que vai botar uma pessoa na sua vida que te distancia? Distancia disso. Daquilo não que tem você como. quer, sabe? Não tem como. Não é pra tá. E Rafa, então, agora que ainda namora uma pessoa que nem é do meio da dança, né? Então, ainda tem muita coisa pra somar, né? Sim, muito. E esse lugar também, tipo... Ele não trabalha com dança, mas é uma pessoa que admira a dança também, sabe? Então, é um lugar que, tipo... Não tá ali naquele meio, tá trabalhando com outras coisas. Mas é uma pessoa que acompanha, tá ali pra ver, sabe? Qualquer coisa também quer saber, quer entender também. Então, é um lugar muito saudável, né? Que é pra ser assim também.
também. Não tem como um namoro te aprisionar. É pra quê isso aí, gente? Exato. É pra quê? Vamos tá entendendo. Se libertem, gente. Mas é também um lugar difícil, né? Às vezes as pessoas não conseguem perceber isso. Sim. De estar aprisionada, de achar que... Mas é também um lugar muito sobre se conhecer também. Sim. Se você não... Que eu aprendi muito, né? Se você não se conhecer dentro de um relacionamento, você deixa de levar pela pessoa. Então, você tem que se conhecer bastante pra você colocar também limite. Sabe? Tipo, fazer suas coisas e entender também, sabe? O seu lugar naquilo. Saber o que você merece, né? Assim, também. Que é sempre o melhor. Juju, é por isso que você tá solteira? Quem disse que eu tô... Rapaz. Não, mas eu concordo muito com o que a Rafa falou, assim, tem que ser pessoas que apoiem mesmo o nosso corre, porque é uma vida difícil, tipo... E acho que nem só pra relacionamento amoroso, pra amizade também, fazer a manutenção de amizade, tendo a vida que a gente tem, é muito difícil. Sim. Tipo, a gente precisa se entender muito, assim. E ter muita maturidade, cabeça aberta, entender que... Não é sempre que a gente vai conseguir estar junto. Sim. Mas tentar fazer isso da maneira que dá, sabe? Porque a nossa vida é uma correria mesmo. De um segundo pro outro, tudo muda. Às vezes, uma mensagem que você recebe, tu vai ficar um mês fora de casa e aí? Vai fazer o quê? Exato. Sabe? Tipo, você tem que ter uma rede de apoio com você que vai entender isso, sabe? Muito. E eu acho que é isso. E também, em relação, enfim, a rios, a forma com que a gente dança... É isso, a pessoa tem que ter segurança de si, entender que se eu danço da maneira que eu danço, se eu faço o que eu faço, diz sobre mim, se alguém vai falar alguma coisa pra mim ou vai dar em cima de mim, eu não tenho nada a ver com isso. Pessoa, sabe? Não... E isso sempre vai existir, gente. Sempre vai existir. A gente é mulher, isso vai existir independente do que a gente esteja fazendo, vestindo, falando, assim. Exatamente. Qualquer coisa que a gente faça vai render comentários. Especialmente de homem... escroto. Isso é verdade. Tá falar escroto, mas falei. A gente já tá falando palavrão dessa. Gente, olha só, temos pouquíssimo tempo. Chocada. Pra gente finalizar... Tô chocada também. Pra gente finalizar, antes da gente ter uma última finalização, vamos fazer um isso ou aquilo muito rápido? Muito bate-volta, assim? Tá. Tá? Vou fazer Rafa, Ju. Eu acho que são, tipo, 5, 4 pra cada uma. Pouquinha coisa. A folha. 23 perguntas. Vamos lá. Isso ou aquilo tem que ser rápido, beleza? Beleza. Ok? Vamos lá. Rafa... Subir no palco sem ensaiar a coreografia antes ou dar aula para um grupo de crianças super energéticas? Dar aula pra uma criança super energética. Gente, subir no palco. Olha! Sem nada. Horrível. Achei que você ia meter um freestyle, pô. Por isso que eu não sei Eu adoro criança. Juro, botei de propósito. Crente que ela ia meter um freestyle, assim. Não, tá, eu também. Júlia Vale. Não é a mesma pergunta. Não. Júlia Vale. Dançar uma música que você ama, mas com uma coreografia ruim, ou uma música que você odeia, mas com uma coreografia perfeita? Caralho. Rápido. Rápida, viu? A primeira opção. Dançar uma que eu acho que pelo menos ia vir, uma coreografia ia vir ruim. um sentimento, sabe? Bota umas intenções, umas texturas. Sabe, eu acho que dá. Mesmo que seja ruim, ia salvar em outro lugar. Tudo. Rafa. Eu. Dançar com um parceiro totalmente descoordenado ou com um que tenta roubar a cena? Descoordenado com certeza! Com certeza! Com certeza, fica muito mais fofinho. A que sabe dançar e o que não sabe. Do que não quer roubar a cena, pode ficar sozinho, pode ficar lá. Quer roubar a cena? Olha lá, tenha seu momento. Brilha. Júlia Vale, perder o sapato no meio da apresentação ou entrar no palco no momento errado? Perdeu o sapato, né? Perdeu o sapato, melhor, né? Tá. Tá meio mancando. Rafa. Eu. Atrair mais olhares do que a artista principal ou manter o emprego? Manter o emprego, né? Porque aquele momento não é meu. Amiguinho, não pode roubar a cena. Aí chama a coisa. Júlia, uma mudança pra São Paulo esperando um emprego estável ou um presente misterioso? Mudança com um emprego estável, né? As
últimas, vamos lá. Rafa, atacar o camarim antes do show ou pós-show? Nossa, Pós-show. Manda pizza, manda tudo. Concordo. Antes do show é São... Bom demais. São uísque. São uísque. Uma banana, cadê a banana? Produção, cadê a banana? Júlia. Ah, essa eu já sei, pô. Ah, pô. Ir pro after depois do show e ser inimiga do Fink ou ir pra casa tirar o atraso? E pro after, né? Com certeza. Que é o único momento que tem pra sair também. Exatamente, tem que aproveitar, né? Aí já tem um emenda momento de socializar, vai. Uhum. Eu, realmente, não tô indo, mas Nem quem eu. sabe um dia. Qualquer oportunidade de ficar em casa. Exatamente, qualquer coisa não me chame, gente. É, Eu não vou. por favor. Obrigada. Gente, pra gente fechar aqui então agora, primeiro, já queria muito agradecer vocês. Muito, enfim. Muito obrigada por darem vida a mais um sonho meu, de alguns, né, dos que eu consegui, graças a Deus, realizar esse ano. E eu tô muito feliz, tinham que ser vocês mesmo. Tô muito feliz. As duas estão no Rio, né, tipo, coincidentemente, assim, porque é isso, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Então, muito obrigada. Se vocês pudessem dar um conselho pra Rafa e pra Júlia, tipo assim, adolescentes, ou de 6 anos atrás, 7 anos atrás, que conselho seria? E aí, podem dar também pra quem tá ouvindo a gente, né? Que vai ser bom. Tudo. Quer começar? Pode ser. Cara, eu acho que eu falaria assim pra mim mesma, pra eu não renegar tanto assim no início. O que eu queria, que eu já sabia que eu queria, mas eu tinha medo, assim. E pra confiar, enfim, falarei que aconteceriam muitas coisas que iam me deixar em dúvida, que iam me fazer sofrer, até hoje, assim. Mas pra eu me cercar sempre de pessoas que acreditam em mim. Ai, é isso. Difícil, né, gente? É difícil. Pensar rápido, assim, é difícil. Eu sou um pouco devagar. Não sei. Não, e a gente muda muito também, né? Nossa, muito. Então, assim... Verdade. Muito, se eu olho pra de... trás e vou dar um conselho pra mim, aí eu, tipo, de 6 anos atrás, nossa, é uma penca de conselhos, sabe? Assim. É porque eu acho que os conselhos estão ligados às vivências também, né? Sim, tipo, de repente, se coisas diferentes tivessem acontecido, os conselhos seriam diferentes, né? Então, filosofei. Mas, enfim, acho que é isso, não sei. E você, Rafa? Conselho pra Rafinha? Nossa, eu acho que seja você mesmo e não tenha medo de errar, porque a gente vai errar muito. Mas é onde você também se conhece mais e se transforma e acaba, sabe, tipo, entendendo mais sobre você, né? Você também acaba elevando o nível, assim. E também é um lugar de você se abraçar sempre que puder, sabe? Tipo, em qualquer momento. Cuidar de você mesmo, sabe? Se olhar por dentro também. Eu acho que é um lugar onde a gente consegue, sabe? Vencer os desafios da vida. Total. Gente, queridos telespectadores, ouvintes, queria agradecer muito. Se você chegou até aqui, queria agradecer muito por ter participado desse nosso primeiro episódio da nossa primeira temporada do Femme Fala. E tenham amigas aqui, sério. Assim, é porque eu tô com as minhas amigas aqui e aí eu tô com vontade de falar isso. Tenham amigas e sejam amigas das suas amigas. Porque esse ano, pra mim, assim, mais uma vez, quem me salvou, assim, as pessoas que me salvaram esse ano foram as minhas amigas, sabe? Que seguraram a minha mão, como estão segurando aqui agora. Então, enfim, mantenham suas relações, sejam verdadeiros com as suas relações, genuínos, vai dar tudo certo. A gente vai errar muito no meio do caminho, vai ter frustração. Sim. Mas é isso, eu acho que quando a gente tem essa rede de apoio, quando a gente tem pessoas que verdadeiramente gostam da gente, estão com a gente tem essa força, sabe? Pra se reerguer, recalcular a rota e seguir. Eu não posso me esquecer de falar isso. Curte, compartilha, salva, comenta, deixa o seu like, faz tudo que tiver direito. Sim. E até o próximo episódio. Volta. Tá gravando? Esse aqui, Alcadu Santos
nossa operadora aqui do podcast. Contratem, gente. Um beijo!